Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 888 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de gente interessada, seja profissionais do direito, concurseiros, enfim. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e iniciamos com o julgado da Corte Especial. Ele foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: 1. A prerrogativa de foro no STJ para julgamento de crimes subsiste após o afastamento do titular, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 2. O foro por prerrogativa de função deve ser observado, deslocando-se a competência para o respectivo tribunal, ainda que tenha havido o encerramento da instrução processual ou a prolação da sentença condenatória no juízo então competente. Gente, esse julgado é bem importante e se trata de uma adesão da Corte Especial da STJ à posição do STF razoavelmente recente, lá no HC 232.627 do DF, tá? Esse tema, ele é um tema bem controverso, que a jurisprudência, especialmente do STF, tem sido muito vacilante no decorrer do tempo. Então, por exemplo, lá num passado um pouco mais longínquo, essa questão do foro por prerrogativa de função era totalmente atrelado ao cargo. Então, por exemplo, o Zezinho era deputado federal, ele é denunciado e aí, por conta disso, esse processo tramita no STF. Se por qualquer motivo ele deixasse de ter foro por prerrogativa de função e o processo ainda estivesse tramitando, esse processo teria que ser imediatamente remetido para o juízo de primeiro grau. E aí, da mesma forma, se no decorrer ainda do processo ele voltasse a ter um mandato eletivo, por exemplo, mais uma vez o processo era remetido para o tribunal, onde ele teria foro por prerrogativa de função. Então ficava ali um verdadeiro ping-pong, E na prática, isso era utilizado como uma forma realmente de prejudicar o andamento processual. Então essa estratégia de assumir ou de deixar um cargo em um momento processual estratégico não era incomum. Por conta disso, o STF passou a prever que haveria um momento de estabilização. Então, após encerrada a instrução processual, já não seria mais possível a modificação da competência, Essa foi a jurisprudência que ficou aí durante um tempo, mas mais uma vez a jurisprudência modificou e agora o entendimento é o seguinte: se foi cometido um crime durante um período em que o indivíduo tinha foro por prerrogativa de função e esse crime de fato tem relação com o cargo, esse crime vai ser julgado pelo tribunal competente, de acordo com a regra do foro por prerrogativa de função. Não importa se atualmente esse indivíduo não tem foro por prerrogativa. Então, mesmo que o processo esteja iniciando hoje ele já não tem foro por prerrogativa. Não importa, tá? O que importa é que na época em que o crime foi cometido, era um crime que era pertinente ao cargo que era exercido, beleza? E outra coisa, o foro competente vai ser do começo até o fim o tribunal seguindo essa regra do foro por prerrogativa de função. Não vai existir isso
de eventualmente o processo ser remetido para o primeiro grau, depois voltar, não, nada disso, tá? O processo vai ser todo tramitado de acordo com a regra do foro por prerrogativa de função. Qual o fundamento central disso? É que a questão do foro por prerrogativa de função é institucional e não pessoal. Não é uma regra que tem o objetivo de favorecer a pessoa X, não é? Mas sim uma regra que tem relevância, não é? Que faz referência à instituição em questão, beleza? Então, destaque 1. A prerrogativa de foro no STJ para julgamento de crime subsiste mesmo após o afastamento do titular, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. 2. O foro por prerrogativa de função deve ser observado, deslocando-se a competência para o respectivo tribunal, ainda que tenha havido o encerramento da instrução processual ou a prolação da sentença condenatória no juízo então competente. Iniciando os julgados da primeira turma, o próximo foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, destaque da seguinte forma: é ilícito o enriquecimento intencional de agentes públicos em patamar significativo, incompatível com os rendimentos legítimos e sem justificativa razoável, bastando, nas circunstâncias do caso, a demonstração de mínima relação entre a variação patrimonial de precedência ignorada e a atividade pública. Então, olha só. O artigo 9º trata dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. E aí, lá no inciso 7º, temos a conduta de adquirir para si ou para outrem no exercício do mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, ou em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, olha só, o enriquecimento ilícito, ele pode ser apurado simplesmente em virtude do agente público ter um rendimento, um patrimônio que é incompatível. Então, imagina, por exemplo, a situação daquele servidor público, que ele ganha, sei lá, R$ 5.000 por mês, mas ele tem um patrimônio milionário. Ele tem casas e mais casas, um monte de dinheiro no banco, enfim, algo que é totalmente incompatível. Ah, professor, então quer dizer que o servidor público não pode ganhar dinheiro de outras fontes? Não. Então a gente vai presumir que se ele tem alguma coisa, é porque ele de alguma forma cometeu algum ilícito em virtude do cargo. Então, por exemplo, ele não pode vir de família rica, não pode ser herdeiro? Claro que pode, né, gente? Então é por isso que no finalzinho aqui do inciso se diz, ó, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, o que acontece? Quando há uma desproporção muito significativa entre o patrimônio, a renda, enfim, desse agente público e aquele valor que ele efetivamente ganha, aí a gente passa a ter uma presunção relativa de que esse agente público, de fato, se enriqueceu de forma ilícita. E aí, no caso concreto, gente, o agente tinha muito dinheiro fora do sistema bancário, né? E ele justificou dizendo que, na verdade, não, eu já tinha esse dinheiro há muito tempo, é só que eu realmente nunca declarei tudo, mas acabou sendo considerada que essa narrativa era inverossímil, tá? Então, no caso concreto, não se aceitou a justificativa que foi dada pelo servidor público em questão. Beleza? Agora, um ponto muito importante é que o STJ entendeu que não se exige uma prova cabal de um liame direto, imediato, entre o enriquecimento ilícito e o ato funcional específico. Não precisa de uma prova cabal, de algo forte nesse sentido, tá? Basta realmente que se demonstre
uma relação mínima entre essa variação patrimonial e a atividade pública em questão. Não precisa demonstrar de forma cabal que esse dinheiro veio da atividade pública, não. Então, como é que ficou o destaque? É ilícito o enriquecimento intencional de agentes públicos em patamar significativo, incompatível com os rendimentos legítimos e sem justificativa razoável, bastando, nas circunstâncias do caso, a demonstração de relação mínima entre a variação patrimonial de precedência ignorada e a atividade pública. Próximo julgado foi inserido na Lei dos Agentes Públicos, Lei nº 8.112 de 90, destaque da seguinte forma: o direito adicional de insalubridade decorre da lei, sendo devido desde o início do exercício da atividade insalubre, independentemente da data de elaboração do laudo pericial judicial. Então, imagine o seguinte caso concreto: a Luciana, ela é servidora pública da área de saúde, ela trabalha por muitos anos exposta a agentes biológicos nocivos, mas nunca a administração providenciou um laudo administrativo que demonstre essa insalubridade e nem pagou o adicional de insalubridade. Aí ela pediu, administrativamente, algumas vezes, inclusive, mas foi negado até que ela propôs a ação judicial. Aí no curso do processo, sim, é realizada a perícia, o período conclui que ela trabalhou em condições insalubres, desde o início das atividades naquele setor. Aí vem a pergunta: a partir de quando vai ser devido esse adicional? Vai ser a partir do laudo, a partir da propositura da ação, a partir do início da atividade? Gente, desde o momento em que ficou comprovado, o início da atividade insalubre. Então, se o laudo demonstra que ela trabalhou exposta a agentes nocivos desde o começo, então, desde o começo será devido, esse adicional, porque o direito adicional decorre da lei e não é da própria realidade laboral insalubre, e não da data do laudo judicial. E aqui se fez uma diferenciação em relação ao que foi decidido lá no PUIL 413 do Rio Grande do Sul. Lá naquela hipótese, decidiu-se que era devido o adicional desde o laudo administrativo. Só que qual é a distinção aqui que foi feita? Que aqui, como se trata de um laudo judicial, esse laudo judicial ele tem o objetivo de demonstrar desde quando é devido e não simplesmente demonstrar que é devido. Enquanto lá nessa hipótese do laudo administrativo, ali não. Ali aquele laudo ele estava demonstrando que a servidora estava exposta a agentes nocivos, mas estava atestando dali para frente, Estava atestando naquele dia, Já o laudo judicial não, ele tem essa peculiaridade que ele é uma prova, Ele é feito para comprovar algo no procedimento judicial. E essa prova ela pode ser mais ampla. Então, por isso que a prova ela demonstrou a partir de quando, de fato, a servidora pública estava exposta a agentes nocivos. Então, por isso é que o termo inicial pode ser a data que esse laudo apontou. Beleza? Então, como é que ficou o destaque? O direito ao adicional de insalubridade decorre da lei, sendo devido desde o início do exercício da atividade insalubre, independentemente da data de elaboração do laudo pericial judicial. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar 35, destaques da seguinte forma: diante das especificidades da etapa oral, no concurso público da Magistratura Federal, a ausência de modelo de correção e gabarito de respostas não viola o dever de motivação dos atos administrativos constante nos artigos 2º e 50 da Lei 9784 de 99. 2. Embora o artigo 70, parágrafo 1º da Resolução 75 do CNJ estabeleça na fase recursal a irretratabilidade da nota na fase oral,
é viável ao candidato interpor recursos questionando legalidade do exame para evitar arbitrariedades, perseguições ou condução equivocada, circunstâncias que, se comprovadas, maculam a lisura do certame. Então, gente, bora lá, não é? O primeiro ponto é esse, da desnecessidade de modelo de correção, de gabarito de resposta na prova oral, tá? Aqui falando especificamente de concurso de magistratura. E a prova oral, gente, tem disciplina própria lá na resolução 75 do CNJ, tá lá nos artigos 64 e 65. De fato, não consta essa exigência e há uma distinção, né, uma peculiaridade da prova oral, tá? Na prova oral, a diversidade de perguntas, impossibilidade de avaliação simultânea, né? Então é diferente, por exemplo, de uma prova objetiva ou de uma prova subjetiva, onde todo mundo vai receber as mesmas perguntas, não é? Isso porque a publicidade da prova oral acaba sendo incompatível com essa divulgação prévia ou padronizada das mesmas questões e respostas. E além disso, a prova oral avalia diversos aspectos que não comportam um único gabarito. Então, por exemplo, durante a avaliação de uma prova oral, se vai verificar a oratória do candidato, a segurança, a clareza, o raciocínio, enfim, não é? Então, tudo isso acaba fazendo com que não seja possível ter um espelho fechadinho. E aí, por conta disso, a resolução 75 do CNJ traz que essa nota ela é irretratável na esfera recursal. Mas isso, obviamente, não retira a possibilidade de recurso, mas aqui seria um recurso mais restrito, né? Então, somente visando um controle de legalidade, que visa o quê? Impedir a arbitrariedade, perseguição, condução equivocada, enfim, né? Mas realmente seria algo de controle de legalidade, né? Não controle de mérito em relação à nota que foi atribuída. Então, como é que ficaram os destaques? Diante das especificidades da etapa oral no concurso público da Magistratura Federal, a ausência de modelo de correção e gabarito de respostas não viola o dever de motivação de atos administrativos constantes nos artigos 2 e 50 da Lei 9784 de 99. 2. Embora o artigo 70, parágrafo 1º da Resolução 75 de 2009 do CNJ estabeleça, da esfera recursal, a irretratabilidade da nota na fase oral, é viável ao candidato interpor recursos questionando legalidade do exame para evitar arbitrariedades, perseguições ou condução equivocada, circunstâncias que, se comprovada, maculam a lisura do certame. Seguindo com os julgados da segunda turma, o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: diante da inércia persistente do poder público, admite-se a intervenção excepcional do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas administrativas necessárias à proteção do patrimônio cultural e ambiental, inclusive condicionando o licenciamento ambiental à observância dos procedimentos previstos na Instrução Normativa 01 do IPA, sem que isso configure invasão da discricionariedade administrativa ou afronta ao princípio da separação dos poderes. Então, gente, é um julgado um pouquinho específico, tá? Então, se você tem interesse, você pode acessar o material escrito para aprofundar, mas que basicamente trata de uma situação concreta em que a prefeitura havia emitido licenciamento ambiental sem prévio parecer técnico, e aí o objetivo era exatamente regularizar essa situação, né? E passar a exigir esse parecer técnico. Então, seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Lei 11.105 de 2005, que trata sobre normas de segurança e mecanismos de fiscalização das atividades que envolvem organismos geneticamente modificados, destaque da seguinte forma: se o CTN-Bio entender que a atividade envolvendo organismos geneticamente modificados não tem potencial poluidor, o órgão ambiental fiscalizador não pode alterar essa premissa e exigir o licenciamento ambiental dessa mesma finalidade. Então,
Qual é aqui a controvérsia? É definir se o IBAMA pode exigir licenciamento ambiental de uma atividade que envolva organismo geneticamente modificado, mesmo quando o CTN-Bio já concluiu que essa atividade específica não possui potencial poluidor ou traz qualquer tipo de risco ambiental. Tá, então bora lá. O que é o CTN-Bio? É a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A sua função institucional é exercer competência técnico-científica sobre biossegurança, especialmente em atividade que envolve organismo geneticamente modificado, tá? E aqui qual é o ponto-chave? São dois, né? Na verdade, o primeiro é que nem todo experimento, né, que envolva organismo geneticamente modificado vai de fato levar a um dano ambiental, ao risco de dano ambiental, né, melhor dizendo. Então, nem sempre vai ser exigido licenciamento ambiental, nem sempre vai ser exigido estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. E o segundo ponto é que o CTN-Bio ele tem a competência técnico-científico para avaliar se naquele caso concreto vai ou não existir algum tipo de risco ambiental que de fato justifique a necessidade de licenciamento ambiental. E aí, se de fato chega-se na conclusão que não é possível que mesmo assim o IBAMA exige o licenciamento ambiental sobre o simples argumento de que envolve organismo geneticamente modificado. Então, como é que ficou o destaque? Se o CTN-Bio entender que a atividade envolvendo organismo geneticamente modificado não tem potencial poluidor, o órgão ambiental fiscalizador não pode alterar essa premissa e exigir o licenciamento ambiental dessa mesma atividade. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser também um grande diferencial na sua prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei Candir, que trata de CMS, destaques da seguinte forma. 1. A emenda à petição inicial, que apenas acresce causa de pedir dispensável ou corrige vícios formais de menor gravidade, sem impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, não altera a data da propositura da ação estabelecida no artigo 312 do CPC. 2. Para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no tema 69 do STF e reafirmada no tema 1279 do STF, considera-se como marco temporal a data do protocolo da petição inicial, de modo que as ações judiciais ajuizadas até 15 de 3 de 2017 não se sujeitam à eficácia prospectiva da tese, fazendo jus à repetição ou compensação do indébito relativamente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento. Então vamos lá, o que é o plano de fundo aqui? O plano de fundo é o tema 69 do STF, que diz assim: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Ou seja, se você tira o ICMS da base de cálculo, a base de cálculo diminui, né? Então você vai dever menos PIS e menos COFINS. Concorda comigo? Então isso é bom para o contribuinte. Beleza. Só que aí depois, como tudo que é bom dura pouco, vem uma decisão de modulação de efeitos, tá? Lá em sede de embargo de declaração, que basicamente disse que essa tese só tem eficácia a partir de 15 de 3 de 2017. Mas ressalvou as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data. E aí é que vem o ponto desse julgado específico dessa situação. Olha só que peculiar. A ação tinha sido protocolada antes de 15 de 3 de 2017,
mas houve uma emenda inicial. E essa emenda inicial não foi nada assim demais, foi só para corrigir um vício formal de menor gravidade e também inserir um pedido, mas que também não modificava substancialmente nada. Só que aí, qual é a tese do fisco aqui? É que no caso concreto, como houve emenda inicial, a data do protocolo da ação inicial teria que ser agora a data da emenda e não a data do protocolo inicialmente lá realizado. E aí, o que vocês me dizem? Essa tese tem fundamento? Não, essa tese não encontra fundamento, tá? Então, se a emenda inicial não mudou de forma absolutamente substancial, o teor da petição inicial não vai haver alteração da data do protocolo. Então, como é que ficaram os destaques? 1. A emenda à petição inicial, que apenas acresce causa de pedido dispensável ou corrige vícios formais de menor gravidade, sem impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, não altera a data da propositura da ação, estabelecida no artigo 312 do CPC. E 2. Para fins de incidência da modulação de efeitos do tema 69 e reafirmado pelo tema 1279, ambos do STF, considera-se como marco temporal a data do protocolo da petição inicial, de modo que as ações judiciais protocoladas até 15 de 3 de 2017 não se sujeitam à eficácia prospectiva da tese, fazendo jus à repetição ou compensação do indébito relativamente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Próximo julgado foi inserido no Código Tributário Nacional destaque da seguinte forma: a eficácia plena da norma geral anti-elisiva prevista no parágrafo único do artigo 116 está condicionada à existência de procedimentos legais pré-estabelecidos, sendo ilegal a desconsideração de atos ou negócios jurídicos fundamentada exclusivamente no referido dispositivo legal, sem a devida lei ordinária regulamentadora. Então, basicamente, gente, o artigo 116 traz uma norma anti-elisiva. Que raios é uma norma anti-elisiva, né? É uma norma que autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador ou a natureza de elemento constitutivo de obrigação tributária. Agora, qual é a questão? Aqui é uma norma geral e o artigo 116 ele não é auto-aplicável, ele precisa de uma regulamentação por lei ordinária. Essa regulamentação já existe? Não, tá? Então é possível aplicar de forma imediata o artigo 116 para desconsiderar um ato empresarial, um ato societário, enfim, que foi realizado supostamente com o objetivo de evitar o pagamento de tributos? Não, tá? Não é possível. Mesmo que se trate ali, ou que se sustente, melhor dizendo, que se trata de uma simulação com o objetivo de reduzir o pagamento de tributos, porque, na verdade, o artigo 116 não é auto-aplicável. Ele precisa de um procedimento a ser seguido e ele traz tão somente na norma geral e ele não foi regulamentado, então por isso ele não tem aplicabilidade. Então, como é que ficou o destaque? A eficácia plena da norma geral anti-elisiva prevista no artigo 116, parágrafo único do CTN, está condicionada à existência de procedimentos legais pré-estabelecidos, sendo ilegal a desconsideração de atos ou negócios jurídicos fundamentados exclusivamente no referido dispositivo legal, sem a devida lei ordinária regulamentadora. Meus amigos, vamos ficar por aqui, tá? Mas já voltamos com a parte 2, com os julgados da terceira turma do STJ, e eu aguardo você lá.